Olá, tá começando o 183º episódio do A Fonte da Gigahertz de volta, a primeira gravação desse ano, será que eu sei fazer isso ainda? Patrocinado pela Gorilla Shield e pela Firmol Consultoria, aqui é o Marcos Mendes, assim como toda semana tem aqui o Felipe Espósito também. Tudo bem? Tudo certo por aqui, Marcos. E você, depois dessas ótimas férias, como é que vai? Tudo bem, feliz ano novo, aquela coisa toda. Feliz ano novo. Tirei as férias mais compridas em algum tempo da minha vida. Eu tentei lembrar qual foi a última vez que eu fiquei 3 semanas sem gravar podcast, eu não consegui. Talvez 2017, não sei. Então, mas foi excelente, deu pra passear bastante. Eu fui com a Larissa, a gente encontrou com o meu irmão e minha cunhada. Ficamos no México um tempinho, fomos pra Nova York um tempinho. Passeamos muito, fomos em muitos bares. E Hamilton, que eu adorei. Sempre quis ver ao vivo, vi ao vivo, foi excelente. Talvez eu grave um lado B com o Ramo pra gente falar sobre isso. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Também fiquei de férias, mas diferente de você, fiquei em casa mesmo, descansando. Eu precisava, porque todo ano eu costumo viajar, né? Mas é isso, viagem a gente descansa a mente, mas não descansa o corpo. E dessa vez eu precisava descansar os dois. E aí, aproveitei para ficar mais quietinho em casa, aproveitei do meu jeito aqui, mas tudo certo também. Boa. De descansar assim, uma das provas de que eu tô ficando velho é que eu fiz o que eu sempre faço em férias. Eu tirei férias, aproveitei até o último segundo, cheguei de volta e trabalhei. Trabalhei na sexta-feira, que erro. Eu mal vi a hora de só capotar na cama e acordar hoje de manhã, porque não tenho mais pique pra fazer isso não. Sexta-feira eu tava arrastadaço. Nossa senhora, eu gravei o IA Sob o Controle com o Fabrício, é aquela correria de fazer a gravação, edição, etc. Depois já o shift lá no 95 Mac, meia-noite eu tava zureta. Nossa. Então, não dá mais pra fazer isso não, as férias vão acabar. Eu vou precisar de uns diazinhos pra descansar mesmo, de verdade, e preparar pra voltar. As férias das férias. Exatamente. Mas tenho primeiras impressões de algumas coisas aqui que eu comprei na viagem. Me rendi, Felipe. Comprei iPhone novo. Pois é, você conversando, assim, né, a gente sempre imagina que alguma comprinha vai sair de uma viagem, né, mas pelo que você andou me contando, tiveram várias coisas novas. Pois é, eu não ia comprar o iPhone, mas eu cheguei na loja, me emocionei, falei, quer saber? Vamos lá, vai. Aí eu comprei um 17 Pro Max, 512, inclusive tô vendendo meu 13 Pro Max, que é só o iPhone, eu consigo botar um cabo e um carregador de parede aqui junto, eu não usei capinha, tá bem cuidado, tem o burn-in na tela de horário, de barrinha, então tá baratinho, quem quiser vem falar comigo. Mas é curiosíssima, assim, né, as diferenças que todo mundo tá acostumado há anos, pra mim foi novidade, então a Dynamic Island, o botão da câmera, que eu vou falar uma coisa, mordi a língua, eu estou usando. Então, não estou usando aquela loucura toda de se você arrastar para o lado, meio para frente, não. Mas como um atalho para abrir a câmera. E eu configurei também para, se eu apertar e segurar, abrir o Visual Intelligence. Que eu não usei ainda, só para testar, né? Mas na vida mesmo não usei, que tem que entrar, né? No dia a dia, etc. Mas estou usando, mordi a língua. Em viagem é quando a gente mais usa a câmera, né? Então foi um bom teste. Aí eu fiquei... Fucei pro botão lateral ali, né, o de cima do volume, e acabei deixando para deixar o silencioso mesmo. Os atalhos de tela, eu uso a lanterna e o controle da Apple TV, né, então agora tá tudo melhor, né, tendo esse botão da câmera do lado ali. E outra coisa que eu achei curiosa é a textura, acho que a textura da tela, por ser novinha, né, aquela coisa lisinha, dá Não tem uma marca de dedo, né? De segurar. Exatamente, né? Então tá bacana. De peso não notei tanta diferença assim. Mesmo o tamanho da tela, que ela aumentou um pouquinho, né? Entre o 13 e esse agora, também é tão pouca coisa, mas vai ser divertido usar ao longo dos próximos dias, agora no fluxo normal, de dia a dia, e ver o que muda de verdade, o que não muda. Mas tô atualizado agora, pela primeira vez com a Dynamic Island, que eu tinha o Note até agora, né? Então vai ser... Tem as coisinhas, né? Eu fico brincando lá pra fechar o aplicativo, pra o aplicativo entrar na Dynamic Island, essas bobeirinhas assim que todo mundo, a lanterna, o ícone da lanterna lá,
para abrir e fechar o espectro, o feixe de luz, a intensidade, essas coisas todas. E agora eu vou começar a fuçar mais a fundo no que no dia a dia eu consigo tirar mais proveito. Mas tá aí, tô atualizado. Comprei o azul, eu tava na loja com a Larissa, aí foi engraçado. Ela, assim, ela se liga ok, ela é um ser humano normal, ela se liga ok em tecnologia, sabe as coisas existem, mas não vai atrás, ela nunca tinha mexido nos iPhones novos e tal. Aí fui mostrar pra ela as cores do iPhone Air, né, na loja. Fui lá na da Quinta Avenida, que tá até coberta, ó. Tá com, eles devem estar reformando, fazendo obra no prédio que Nossa, tem em ainda cima. tá? Então, tá com um andaime enorme, andaime bonito, iluminado, é Apple que pagou aquilo ali, né. Mas a gente foi lá na loja da Quinta Avenida, da outra vez que a gente foi pra Nova York foi tão corrido que a gente nem entrou na loja. Deu pra entrar dessa vez. Aí eu falei, olha esse iPhone aqui, que cor que é? Ah, é branco. Aí eu peguei o iPhone Air azul. E esse aqui? Ah, é branco. Eu peguei o dourado. E esse aqui? Ah, é branco. Eu falei, então. Pus lado a lado, falei, nossa. E o Pro Max é a mesma coisa, né? Eu olhei e falei, eu por um segundo considerei pegar o laranja. Aí passou, eu lembrei que não é pra mim. Aí eu falei, acho que vou pegar, qual você acha mais bonito? Eu mostrei o laranja e o azul pra ela. Ela falou, esse aqui, né? Apontou pro azul. Eu falei, também acho que eu vou pegar esse, mesmo sendo azul. Ela, é azul? Ela achou que fosse preto, um cinza. Eu falei, é azul. Eu falei, nossa, cara. Então, também outra cor mais sutil a diferença, assim. Mas comprei. E comprei os AirPods Pro 3 também, que era a minha intenção original. Entrei lá pra comprar AirPods. Saiu com o iPhone de brinde. Exato. E é exatamente o que todo mundo fala. Ele tem um cancelamento de mundo. É inacreditável como ele cancela de verdade barulhos externos todos e te deixa numa sala anecoica só para ouvir o que você está escutando. Não tive problema de adaptação com as espumas novas, quer dizer, as ponteiras novas que são espumas, né? Eu vi o pessoal debatendo muito nos últimos meses. Assim, bota maior, bota menor. Eu coloquei no ouvido, funcionou. Falei, que beleza. E tem uma coisa engraçada no fim de semana, funcionou tão bem a espuma maiorzona, que eu falei, eu acho que não sei se eu tô fazendo errado, eu fui colocar a espuma média no ouvido. Eu fui na farmácia no fim de semana, aí eu coloquei os AirPods no ouvido, cheguei na farmácia, tirei os AirPods do ouvido, uma das espumas ficou alojada na minha orelha, ali dentro. E eu não conseguia tirar, né, porque ficou bem justinho, assim, falei, legal. Né, eu cheguei aqui e tirei com uma pinça. Então, o maiorzão foi o que funcionou melhor pra mim mesmo. Do médio pro maior, eu percebi que o maior, não é que ele agride, mas ele força, né, se força ali dentro. Eu acho que é isso que todo mundo falou. Espera. Meu irmão falou, putz, se você não acostumar, dá um tempinho, 2, 3 semanas, é o tempo da espuma, né, pegar ali o formato. Mas, pra mim, perfeito. No avião foi uma maravilha. Eu só não consigo dormir no avião com a cabeça reta. E virar a cabeça, você encosta os AirPods na cadeira e fica aquele... Então, da metade pra frente do voo de volta aqui pro Brasil, que tem 8 horas, né, eu tirei e dormi. Tentei dormir 1 hora. Mas tentei dormir sem eles mesmo. Mas é inacreditável. Você coloca, você sente a vibração do avião, mas não escuta o barulho. É muito louco. Então, pra quem tá em cima do muro, não sabe se vai adaptar, dá uma chance, porque... pelo menos pra mim, não foi uma adaptação tão grande assim em relação aos AirPods anteriores, não. Tô feliz com as duas compras. E questão de perfil de som, você sentiu alguma diferença? Porque eu tava até esse fim de semana vendo o review do Mind the Headphone, e ele sempre elogiou os AirPods Pro 2, e ele fala que ele gostou do 3, mas que ele preferia o perfil de som do 2, e é o que eu ouço de muita gente que testou as duas versões. Você sentiu alguma diferença? Senti e eu concordo. Eu não sou a melhor pessoa pra discernir, assim, som e gosto não é comigo. Eu não consigo discernir assim na minúcia. Notei uma diferença, e eu notei, inclusive, detalhes em músicas que eu não tinha escutado em conversões anteriores de fone de ouvido, umas coisas bobeirinha, sabe? Eu falei, caramba, cara, isso sempre esteve nessa música, que loucura. E eu acho que é o padrão que ele tem o grave um pouco mais pronunciado. Ele é um pouco mais pesado, o som fica um pouco mais pesado. Foi isso que eu notei. Então, tem sim uma diferença sutil, mas tá lá a ponto de eu ter percebido espontaneamente que existe essa diferença. Então, rola assim. Nada que estrague ou distorça a música. E mesmo pra mim, assim, 90% do meu consumo de fone de ouvido é podcast, né? Em avião eu escuto algumas músicas específicas que eu sei que eu durmo escutando elas. Mesmo assim, foi difícil de dormir. Mas tem sim uma pequena diferença entre os perfis de
de som desses AirPods para os outros. Isso eu notei sim. Agora, Marcos, você também conseguiu fazer algo que eu não consegui nos Estados Unidos, que é testar o Vision Pro. Cara, eu testei e é muito legal. Por $1.200 teria sido um absurdo de vendas. Por Eu 1.200 fiz o vale. teste. Por 1.200 vale. É muito legal. E eu cheguei lá na loja, será que dá pra fazer, etc. E eles têm um chiqueirinho do Vision Pro, assim, um quadradinho, né? Que eles conseguem fazer demonstração de 1, 2, acho que 4 ou 6 pessoas ao mesmo tempo, uma coisa assim. E eu cheguei lá e falei, eu queria testar. Falei, putz, ó, pra agora eu não tenho horário, mas daqui meia hora eu tenho. Aí eu fiz o quê, né? Fui lá, vi iPhone e comprei iPhone. Malandros, né? Então, depois de meia hora, eu cheguei lá e tinha a funcionária lá da Apple. Ela teve um pouco de dificuldade, foi curioso, ela teve um pouco de dificuldade para configurar, etc. O demo, ele dura, sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu comecei meu demo com 40 minutos do meu horário, porque ela se embananou tanto para conseguir fazer funcionar, não sei o que lá, e configurar pro iPad e tal. E a impressão que eu tinha é que ela fazia isso com frequência, deu algum problema mesmo ali na hora de. Aí precisou trazer um novo. E tem toda aquela medição antes, né? Você senta ali, ela fala, tá, olha pra esse iPhone, vira pro lado, vira pro outro. Tipo configurar o Face ID pra poder ver, ele medir as distâncias do olho, também da sua cabeça, isso tudo. Ali eles trazem o Vision Pro certo pra você, com a plaquinha certa do rosto, né? E já foi o 2, então eu usei a band nova, né, que prende tanto nas costas da cabeça quanto por cima também. E aí o primeiro não funcionou, ele não ligou a tela, cara, a hora que ligou, assim, quem já viu ou ouviu o review do Vision Pro, eu vou falar a mesma coisa, tá? Então pode pular esse capítulo se tiver o menor interesse. Mas a primeira coisa que você percebe é que a tela é um filtro, é um pouquinho mais escuro do que a realidade, mas o que você vê não tem distorção de câmera. Então é como se fosse uma versão um pouco menos iluminada do que você está vendo de verdade. Assim. Você bota um capacete e é isso. E logo de cara já tem lá aquele hello bonitinho aplicado no mundo real. E põe para você, né, fazer o mapeamento das suas mãos, que funciona super bem também. Dependendo do que você está vendo, a máscara da mão fica um pouco difusa, assim, mas na hora o seu cérebro entende que tá, agora essa é a sua mão, você está aqui dentro desse mundo. E eu fiz demonstração de... Eu queria ver o dinossauro lá, que lembra que o Tássio, abraço pra ele. A primeira coisa que ele falou, dinossauro, borboleta. Eu falei, não quero ver filme, quero ver a borboleta pousar no meu dedo, sabe? E eu fiz esse demo, foi super legal. E assim, engana muito a cabeça, é muito louco. Porque esse demo da borboleta e um joguinho que é tipo um Guitar Hero, que tem umas esferas que vêm na sua direção, você tem que bater na esfera no ritmo da música, tem cor que é pra mão direita, cor que é pra mão esquerda. Aí uma hora tem uma barrinha, e a barrinha tem um campo de força, de energia enquanto você está fazendo. A impressão que dá é que você sente nas suas mãos uma vibraçãozinha. Assim, é muito estranho, engana total a cabeça. E eu fiz o demo de cinema, né, pra ver lá, botaram tipo o Super Mario lá, o filme do Mario. Aqui é o cinema, aqui está na plateia, aqui está mais pra cima, né? Esse tipo de coisa, super legal mesmo. Fiz demo também de coisas imersivas, de vídeo imersivo, não 360, né? Tipo 180, então, um de MotoGP, o do show do Metallica. Eles estão colocando um trailer no final com um bando de coisa, então tem esporte, tem música, tem vídeos imersivos, aquele vídeo do submarino lá que enche d'água. Tudo super legal. Eu não tive demo de coisa com Mac. Eu tive demo de ambientes, né? Então, tá na lua, tá na praia, de foto, de vídeo não tive demo de vídeo, mas de foto com a sensação imersiva. É tudo muito legal. Dá vontade de ter, mas para entrar no dia a dia seria uma força, né? Vou colocar o Vision Pro para trabalhar. Não sei, né? Dá vontade de querer achar um motivo para ter. Eu acho que é o motivo para usar. Porque a tecnologia é muito legal. Né? E aquilo de fazer a renderização foveada do que você está vendo, de renderizar com 100% de qualidade para onde os seus olhos estão apontando, para onde os olhos estão apontando. E nas laterais, na periferia disso, a visão periférica ficar um pouco mais pixelizado, você não percebe que está acontecendo isso. Mas às vezes você vira o olho e aí você vê ele ir melhorando rapidinho ali a qualidade da imagem. Então dá pra ver, isso deu pra sacar uma pixelização levíssima da imagem em relação à visão de mundo real. E chegou no finalzinho, eu vi que tinha uma demonstração de coisa de coração, um aplicativo pra ver parte de anatomia, etc. Falei, putz,
A Larissa ia gostar disso. Eu falei, Lari, faz esse demo também. Ela falou, nossa, mas meia hora, 40 minutos nessa loja que a gente tá pra sempre aqui. Isso aqui é muito que eu faço. Eu falei, faz só esse. Mas não pode fazer só esse, né? Então, aí botaram ela. Aí também é uma coisa, só tem horário pra daqui meia hora. Ela comprou o iPad, comprou a capinha, comprou o Apple Pencil no meio do caminho disso, né? Mas aí ela fez a demonstração. Foi um cara que fez pra ela, né? A pessoa que fez pra mim tava no fim do shift dela e ela já, quem vai ajudar ela aqui é meu colega. E foi muito, ele tinha mais experiência, eu acho, em fazer demonstração, então foi engraçado que ele, então tem que fazer roteiro, mas deixa eu passar isso aqui rapidinho, isso aqui é isso, tá meio chato, eu sei, mas eu pedi pra te mostrar, então tem isso, pá. E passou, ela viu o vídeo, que eu não vi, né, ela viu o vídeo também, ela não viu o cinema. E eles têm um iPad que eles ficam vendo o que você tá vendo, né? Pra poder te ajudar. E, é ali embaixo. Não, na direita. Isso, esterça, vai. Então, até pra você entender como é que faz. E ela a moça, quando tava fazendo a demonstração comigo, ela ficava segurando ali o iPad e só virava pra Larissa de vez em quando. Esse cara, ele colocou em cima do sofá pra eu e ele vermos o que estava acontecendo, né? Pra poder participar ali também, saber o que tava rolando. Eu tava filmando a Larissa de vez em quando, ele viu, né? E aí, ela curtiu demais. E viu lá o aplicativo de o coração e abria e tal, e mexia. Então, esse lá se divertiu com isso. Mas, olha, a demonstração foi melhor do que eu achei que seria. Foi mais interessante, mais legal, mais divertido. Eu falei, tá, se isso for mais barato, acho que pode mesmo as pessoas olharem e falar, tá, beleza, vou topar comprar isso aí, mas por 3.500 não rola. Nem por um segundo. Eu pensei, será que se eu procurar umas moedas aqui, dentro das almofadas do sofá, espremer um pouquinho, etc. Mas, não, por esse preço, sem chance. Mas é legal. Quem tiver a chance de fazer a demonstração, faça a demonstração. Recomendo demais. Investir meia horinha, 40 minutos de uma viagem numa Apple Store pra talvez sair de lá com iPhone, os AirPods, iPad e também fazer o demo. Bem legal, recomendo. Boa. Muito bem. Atualizações. Não comprou nada de Apple durante a pausa? Tem Estou algum review pra dar? Não, por enquanto nada de novo. Eu sei que tem vlog pra sair, né? Tem vlog, tá quase saindo. Eu vou publicar um vídeo mostrando como é que foi a ida justamente a Los Angeles, lá no evento da Apple. Então, pra quem ficou curioso pra ver tudo, logo mais vai estar no YouTube. Boa, então um vídeo, o Vox Populi decidiu que é melhor um vídeo de 40 minutos ou 2 vídeos de 20? O pessoal, a maioria falou vídeo de 40 minutos. Então, vou soltar inteiro. Eu ia soltar em partes, mas vai ser inteiro mesmo. Beleza. Aí quem quiser, pausa e continua assistindo depois. Temos a tecnologia, ela permite fazer isso, né? Excelente. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, como por exemplo o que está rolando de volta às aulas com mochilas, com malas, com tudo que vai te ajudar a... Tem mais também, tem os acessórios todos para você usar como capinha, película, cabo, carregador, não só para os iPhones novos, na verdade nem só para iPhone, tem para outros telefones também, fone de ouvido, eles têm fone de ouvido com fio, sem fio, Bluetooth que é um fio só que liga de um lado para o outro, tem headphone grandão também, cabo tem o Lightning, micro USB, USB-C, tem outros cabos também, carregador tem o de parede, o magnético, o de carro, com fio, sem fio, com USB-A e USB-C, tem um bando para você dar uma espiadinha, então vai em gorillashield.com.br e se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, como o que está rolando da promoção de volta às aulas em gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, faz poucas horas acabou o Golden Globes. Foi curioso que os indicados saíram faz pouquinho tempo, mas já foi agora nesse último de domingo para segunda-feira, né? E a Apple tinha um bando de indicação, mas não levou tanta coisa, né? Severance, por exemplo, passou batidaço, né? Pois é, eu até brinquei com algumas pessoas que o pessoal de Severance foi lá só pra bater palma mesmo, porque não ganharam nada. Teve o Critics' Choice, acho que eles até ganharam algum prêmio, mas agora no Golden Globe nada. Quem ganhou foi a Rhea Seehorn, atriz de Pluribus. Ela ganhou melhor atriz em série dramática.
Foi super legal que ela também tinha ganhado o mesmo prêmio lá no Critics' Choice. E ela sempre nervosa, acho que foram os primeiros prêmios dela, se eu não me engano. Então ela sempre nervosa ali pra dar o discurso. The Studio levou também, tanto no Critics' Choice e agora, melhor série de comédia. Então foi super legal. Seth Rogen também ganhou melhor ator de comédia, mas eu fiquei surpreso que Ruptura, né? Severance não conseguiu levar um prêmio. Pois é. E, aliás, falando em Ruptura, eu mandei pra você a foto, né? Tava lá, a gente no Ah, Central é. Park. A gente foi patinar no gelo lá, eu e a Larissa e meu cunhado, então tamo ali patinando, etc. Aí saímos da área de patinação mesmo. E logo ia sair da área uma subidinha, assim. Aí terminei a subidinha, aí tinha um cara sentado no Central Park, tem umas pedras. Tinha um cara sentado em umas pedras, eu falei, nossa, parece muito o Dylan, né, que é o Zach Cherry. Aí eu olhei melhor e era ele. Ele tava sentado com um gorrinho, uma pochete atravessada em um casaco e falando no telefone. Aí eu falei, cara, aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu só fiz um... E passei, a gente sentou lá pertinho assim, ele ficou no telefone um tempão. Aí eu fiquei, putz, será que eu vou lá? Fiquei esperando ele sair do telefone e ir por lá, né? Pra falar, oi, tudo bem? Tá. Aí ele saiu do telefone e ele entrou no ringue de patinação. Depois eu vi numa foto que eu tirei dele que ele tá com o logotipo do ringue de patinação. Então ele tá trabalhando lá, tipo, como um trabalho de inverno, sei lá, enquanto o Severance não volta. Então, pra quem estiver em Nova York e quiser encontrar com ele, você pode ir no ringue de patinação do Central Park e talvez você encontre com ele por lá, né? Mas foi curiosíssimo olhar. Falei, e aí você via as pessoas assim, umas pessoas passavam, olhava e olha de novo. Aí que eu tô aqui do lado e faz tipo. O cara de Severance, né? Mas enfim, né? Muito bom. Pois é, foi engraçado topar com ele lá no Central Park, ainda mais trabalhando lá no ringue de patinação. Mas e do Golden Globes, né? Depois de tanta indicação, sendo só do estúdio ganhando o Golden Globes, que é uma premiação que ele tira um sarro em The Studio, o que é divertido, né? E uma coisa que a gente até tava conversando em off. Só a Ray Seahorn agradeceu a Apple. O Seth Rogen, quando ganhou o prêmio dele, agradeceu o Ted Sarandos da Netflix por ter participado da série, mas não agradeceu a Apple. E quando o The Studio ganhou de melhor série de comédia, eles foi legal, agradeceram todo o pessoal que não vai lá, né? Pessoal de figurino, pessoal da cozinha. Então isso foi divertido. E a Ray Seahorn, cara, ela é muito boa. E ela fez Better Call Saul por, sei lá, 6, 7 anos. Ela certamente não ganhou nada, Emmy, Golden Globe, mas eu acho que não foi nem indicada, o que é absurdo, porque ela é muito boa. Em Better Call Saul, ela manda tão bem quanto em Pluribus, sabe? Então é muito legal ver ela ganhando esse bando de coisa, ainda mais a série tendo acabado de estrear, já conseguiram escrever e tá levando, e ela até agradeceu o Vince Gilligan, obrigado pelo papel of a lifetime, né? Então ela já sabe que isso vai ser meio definidor da carreira dela, e, putz, que bom, fico feliz por ela. Por estar tendo esse momento assim, depois de tantos anos mandando muito bem Better Call Saul e o mundo bocejando. Não pra série, a série foi boa, mas sei lá. É tipo a atriz que fez a Janet em The Good Place. Cara, como ela é boa e nunca ganhou nada, o que é um absurdo. Assim, toda cena com ela, nossa, ela vai ganhar tudo. Nem indicação, ela é muito boa. Ela tá agora no Loot. Ela faz a namorada do maluco de Severance também, que tá na série, né? Então, cara, ela é muito boa, né? Enfim, legal que a Ray Seahorn ganhou também. E sobre Pluribus, o Alexandre Gonzalez falou o seguinte, né? Que essa coisa de opiniões é realmente bastante relativa. Eu comentei no finalzinho do ano passado que um dos episódios mais recentes teve uma cena que ela é feita pra ser maçante, durar pra sempre, etc. Que essa eu me rendi e pulei. Falei, nossa, não dá. E o Alexandre falou, né? Que esse episódio de Pluribus, e essa cena específica, ele falou, foi incrível. Aquele tédio é muito a temporada 1 de Breaking Bad, e ele fala umas coisas aqui que eu não quero falar pra não dar spoiler, porque tem gente que não viu ainda, né? Então ele falou, me fez gostar muito. E sobre The Studio, que eu falei que eu gostei muito, ele falou assim, eu não consegui assistir nem 10 minutos. É aquele produto bem besterol americanizado. Ele fala, sempre gostei mais de humor britânico, Sacha Baron Cohen, né, que é o Borat, por exemplo. E aí ele fala, eu fiz quase a mesma rota que aparece em Pluribus, só que de moto. E foi uma das viagens da vida. E mandou um abraço pra Adorno. Abraço, Adorno, saudade dele. Abraço, Adorno. E curioso, né? Cada um tem uma percepção mesmo. Eu não sou muito de assistir comédia, mas eu adorei The Studio. É uma série muito legal. Eu também achei essa cena de Pluribus meio maçante. Eu entendo o propósito dela, até falamos sobre isso. Entendo totalmente o que eles quiseram passar, que a viagem foi maçante. Uhum. Mas aí, chegou uma hora que eu tava, tá bom, dá pra pular, né, gente? Não, já entendi, já entendi, Mas o Alexandre mesmo falou que ele já fez essa viagem, então acho que até rolou ali uma
identificação. Inclusive, né, agora estamos falando de The Studio e Adorno. Adorno estava em Vegas agora pra CES. Ele falou que ele foi lá na frente daquele hotel onde eles gravaram aquela cena que o velho fica louco. Ele disse que é super legal lá. Ele gostou bastante. Mas agora sobre Pluribus. Marcos, você terminou a série? Terminei. Conseguiu ver tudo? Terminei. E aí, sem dar muitos spoilers, o que você achou? Olha, eu gostei. E é difícil falar sem dar spoiler, porque tem uma coisa específica sobre os últimos segundos da última cena, que isso é até a notícia, né? Que foi uma nota de executivos da Apple, falou, cara, você precisa de uma coisinha a mais nesse final, pra ter um final de temporada, segurar as pessoas, tal. Eles fizeram uma coisinha lá e depois até, acho que foi o Vince Gilligan, né? Que falou, cara, quer saber? Ficou melhor. Gostei. Com algumas. É difícil falar sem dar spoiler, então eu dou uma. Foi um set sólido para o fim de temporada e evolução da história. Acho que eu curti. E você? Eu também. Eu achei legal e é bem isso. Até antes dessa coisinha que acontece no final, eu tava assim, tá, mas que hora que vai acontecer aquele cliffhanger, né, de season finale? Aí veio. Mas ainda assim, foi um episódio legal, foi interessante, mas deu pra ver também que como a série já, pelo menos essa é a minha percepção, como a série já tem uma segunda temporada confirmada, eles já trabalharam em cima disso, já deixaram muitas coisas pra uma próxima temporada. Sim. E teve uma coisa, isso me lembrou agora, no avião, indo pro México, tinha um cara, eu fico olhando o que tá todo mundo vendo nas telinhas dos assentos do avião, né? Tinha um cara, tava sentado, sei lá, umas 6 fileiras lá pra frente, mas como eu tava no corredor, eu conseguia ver bem mais pra frente, né? Ele tava vendo Pluribus, o último episódio, no telefone dele. E foi, eu saquei isso, sei lá, faltavam uns 10 minutos pra acabar. E aí tem, sem dar spoilers de novo, mas tem uma montagenzinha de passagem de tempo, tem uma coisa acontecendo ali, etc. Aí tem uma hora que tem 2 personagens que estão conversando, e é uma conversa longa. Estão sentadas, né, e tá num lugar com gelo. Aí tava ali tendo a conversa e tal, aí daqui a pouco corta pra última cena mesmo, né, a hora que, sei lá, tem... Quem não quiser saber nada de nada, pula 15 segundos, tem um helicóptero. Aí, foi engraçado que chegou o helicóptero foi pousar, o cara pausou aquilo, aí ele foi na tela do avião e começou a jogar xadrez. Eu falei, nossa. E eu já tinha visto ele umas 2 vezes, ver quanto tempo faltava, assim, pra ver, nossa, não sei, eu tô projetando que ele tava achando chato, mas, cara, nos segundos finais o cara pausa a cena clímax da temporada pra jogar xadrez. Eu falei, tá, não prendeu esse maluco mesmo, né? Então isso foi divertido. Me surpreende ele ter chegado ao fim da temporada, pois né? Né? Acho que não tinha que tá no avião, não tem o que fazer. Mas isso eu achei bem engraçado. Eu queria depois cutucar e falar, por que você pausou na última cena, cara? O que aconteceu? Mas foi divertido. Mas foi um bom fim de temporada. E eu tinha ficado semanas sem ver, né? Aí, no pré-pausa, a gente até comentou aqui, eu assisti tudo de uma vez assim, acho que faltava 1 ou 2 episódios só pra ver semana após semana. E eu vi acho que no dia que saiu mesmo, foi dia 25 pra 26, 26, sei lá, 24 pra 25, não sei. Mas eu vi logo na noite. Na semana do Natal ali. Exato. E eu não queria spoiler nenhum, né? Já que eu tava vendo agora, então eu assisti logo que saiu. Mas é isso, um bom nota 7. Redimiu um pouquinho não sei, da monotonia que permeou um pouquinho a temporada. Espero que não leve 2 anos pra sair a próxima agora. Pois é. Né? Não é possível que ele vá levar esse tempo todo, porque primeiro a gente recomendou 2 temporadas. Depois deu certo, né? Virou a série mais assistida da Apple TV na história. Mesmo assim, quase não apareceu no ranking qual que foi o ranking da? Nielsen, que saiu no fim do ano passado, né, das séries mais assistidas, etc. Apple TV ainda é um serviço pequeno, né? Mas e uma outra coisa só que o Alexandre mandou aqui, que ele falou, da estúdio não conseguiu nem 10 minutos. Eu vejo que as pessoas têm um preconceito enorme contra o Seth Rogen. Não preconceito, eles têm um ranço dele. Porque muito tempo ele só faz até hoje o mesmo personagem. É que agora ele tá um pouco mais velho e aprendeu a atuar um pouco melhor. Mas Sim. aquela risada dele, que é a risada dele mesmo, aparentemente, ou ele em público dá aquela mesma risada meio boba. Eu sei que é horroroso falar isso, mas eu acho que tipo... Então as pessoas olham e falam, nossa, não, esse cara eu não aguento, né? E é engraçado que às vezes eu até escrevo sobre... Tem aquela outra série que ele faz no Apple TV Plus também, Platonic. E eu escrevi alguma coisa disso. É sempre o primeiro comentário. Não, Seth Rogen não dá. Esse cara é insuportável. Então as pessoas têm mais do que... E ele é meio símbolo de besteirol americano. Ele fez um bando de filme igual que ele faz o mesmo personagem. Ele é muito associado. Então dá pra entender porque o Alexandre falou, não, essa aí não rola não. Muito bem. E um outro follow-up que chegou, Felipe, foi pra você. O Fabrício Alvarenga falou o seguinte: segue aqui
um link pro Felipe Espósito matar a saudade do Launchpad. Ele falou, é um pequeno aplicativo que eu criei tentando imitar o Launchpad. Só não comentem sobre a qualidade do código, porque eu sou desenvolvedor por hobby. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser também dar uma espiadinha. É o App Launch, ele pôs o projeto lá no GitHub. Parabéns e obrigado ele por ter mandado pra gente, parabéns por ter feito. Como eu te mandei a pauta faltando 15 minutos pra gente gravar, eu não sei se você teve tempo de testar profundamente, né? Mas se você acessou o GitHub e quiser falar um pouquinho a respeito do que você viu, ou se não, a gente deixa pra semana que vem pra falar um pouquinho mais a fundo. Bom, primeiro, obrigado ao Fabrício. Eu vou testar melhor, com mais calma. E a gente pode comentar na semana que vem o que eu achei. Mas é bem interessante ver que... Porque quando a Apple descontinuou o Launchpad, eu até perguntei nas redes sociais. Tem gente que fala que nunca usou, não sentiu falta. Mas também tem uma galera que fala que sentiu falta. E não é à toa que tenho visto várias pessoas correndo atrás de soluções para trazer o Launchpad de volta, trazer alguma solução parecida com o Launchpad. Então, bem legal ver que o Fabrício foi lá e fez a própria. Muito bacana isso, eu vou testar. E aí, semana que vem eu conto para vocês as minhas impressões. Boa, e mais uma vez, link na descrição. E mais uma vez, parabéns para ele, obrigado por ter compartilhado. E nessas últimas semanas, a gente viu, né, por falta de notícia, não aconteceu muita coisa, foi muito repeteco e reportagens a respeito de outras coisas que saíram nos últimos meses. E o New York Times publicou um perfil bastante aprofundado do John Turnus, que está cotado, né? É por repetição que sai notícia que fala, é notícia que outra notícia que fala. Então ele hoje é mais cotado meio por conta disso, né? A ser o substituto do Tim Cook quando o Tim Cook anunciar a aposentadoria dele, o que pode acontecer nesse ano, né? Se ele vai deixar de ser CEO esse ano ou não, vamos esperar para ver, mas a aposentadoria deve acontecer, né? A expectativa é que role nesse ano. E é interessante que essa matéria do Times começa já dizendo que o Tim Cook vem falando para as pessoas que ele está cansado, né? Isso vem depois da Bloomberg ter falado que o Mark Gurman falou, as pessoas vêm notando um tremor na mão dele, e o John Gruber publicou essa semana falando, só foi uma bobagem absurda que ele falou, então tem um pouco de nem todo mundo concorda que tem tremor, etc, que tem sim, a insinuação de que tem problema de saúde, mas o Times falou que o Tim Cook vem comentando para os chegados que ele está cansado. E isso vem depois, acho que foi o The Information ter comentado que a Apple está acelerando a busca por um substituto e que não cravou que vai ser mesmo o John Turnus. Então tem muita informação, né? Tem muita especulação. E se tem muita especulação, quer dizer que tem fumaça e que deve acontecer alguma coisa. A gente pode ficar sabendo em breve, né? Mas saiu esse perfil aí do John Turnus como o que é esperado ser o próximo CEO. Junto disso, uma especulação que o pessoal tinha é que a Apple ia anunciar no comecinho desse ano essa mudança toda na administração e na liderança, porque tinha um lance do painel do conselho, né? Porque o presidente do conselho é um cara que as regras da Apple ditam que o presidente do conselho não pode ter mais de 75 anos quando ele é eleito. E o Art Levinson, que é hoje o presidente do conselho, ele tem 75. E como ia ter eleição nova agora no comecinho desse ano, o pessoal juntou uma coisa com outra e falou, bom, já que o cara não vai poder ser reeleito, não tem momento melhor para colocar o Tim Cook, que todo mundo espera que ele vire mesmo o presidente do conselho, para isso acontecer agora. E a Apple, no finalzinho da semana passada, marcou o encontro anual que tem com acionistas, né, uma grande reunião, que é remota, né, para os acionistas, para o dia 24, e também disse que, excepcionalmente, dessa vez, o Art Levinson vai poder seguir sendo presidente do conselho, não vai ter uma eleição nova de presidente, eles abriram uma exceção para ele poder ser eleito, mesmo tendo agora 75 anos, que deveria ter sido o corte, né, a nota de corte, a idade de corte. E eu queria ouvir do Felipe que sentido que você vem fazendo dessa movimentação, que é muito específica de bastidor, mas pode ser uma indicação de uma coisa maior sobre essa parte mais estrutural e de bastidores aí da Apple. Essa decisão foi bem curiosa mesmo, deles abrirem essa exceção. Eu não sei se de repente... porque é isso, teve toda essa especulação de que o Tim Cook poderia se juntar ali ao conselho. Talvez eles acharam que ainda não é hora e falaram, segura só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho que daqui a pouco vai, mas não vai ser agora. Porque até, relembrando aqui, teve aquela reportagem falando que
a Key Food Information, que sugeriu ali que o Tim Cook já estava muito perto de deixar de ser CEO, que isso poderia acontecer já no começo do ano, a gente repercutiu aqui na fonte. Aí depois a Bloomberg falou, ele tá querendo sair, mas também não vai ser no começo do ano, né? Em algum momento vai rolar, mas não vai ser, não é uma urgência, não vai ser agora. Então, talvez esse seja um sinal de que ainda a Apple consegue segurar ele mais um tempinho ali como CEO, mas, de fato, tudo indica que está rolando essa preparação. E agora, sobre essa matéria do New York Times, é interessante esse perfil que eles traçaram, não só do John Thanos, mas também do próprio Tim Cook, de outras pessoas que também são cotadas lá dentro da Apple para substituir o Tim Cook como CEO da Apple. Eles reforçam aquela questão que a gente já escutou algumas vezes, de que o John Thanos é um cara mais de produto, mas eles também destacam um ponto importante, que pelo menos até agora o John Turnus ele nunca teve tanta ligação com a parte de políticas de empresa, né? Coisas de CEO, né? Ele justamente é um cara que está muito envolvido ali em produtos, eles até falam, ele esteve bem envolvido no desenvolvimento do iPhone Air, da mudança dos Macs para o Apple Silicon, a gente começou a ver ele com mais frequência nas keynotes nos últimos anos, mas que ele, ao contrário do Tim Cook, nunca foi alguém muito ligado nessa parte de políticas da empresa, né, de como gerenciar o que acontece. E que a Apple também vem... tem outros nomes ali na carta, na manga deles, então isso inclui também o Craig Federighi, que eu, sinceramente eu não vejo como alguém que assumiria como CEO. Tem o Ed Kill, que é o chefe de serviços da Apple, mas também outro cara que já está bem há muito tempo na Apple, também não sei se toparia assumir isso. Eles citam também o Greg Joswiak, que hoje é o chefão de marketing da Apple, mas também outro cara que já está lá há muito tempo, eu não sei se seria CEO, embora, né, ele, por ser ali do marketing, talvez esteja mais familiarizado com essa parte de políticas, mas foi bem interessante ver esse perfil traçado, eles pontuando ali algumas diferenças, né, reforçando também aquela ideia que o Tim Cook ele não costuma desenvolver novos produtos, ele foca mais em manter o que já tem, deixar as coisas funcionando, não ousar demais para também não causar nenhum rebuliço. Então, dá para ver com base nessas matérias, em tudo que vem acontecendo, que tá próximo, tá realmente próximo, mas que talvez não vai acontecer já esse ano, ou pelo menos agora na primeira metade desse ano. Uma possibilidade que eu até considero que o Marcos também já pontuou, é que talvez a Apple possa anunciar agora, mas anunciar algo que vai acontecer, sei lá, ano que vem. Eles anunciam, o Tim Cook vai sair, mas vai sair ano que vem. E aí vai ter uma transição assim, o fulano vai ficar aqui mais tempo, aí depois trocar. Isso eu acho possível, mas mês que vem o Tim Cook já não é mais CEO. Isso me parece um pouco improvável. Também acho. Tem outra coisa que eu escrevi, foi mais uma provocação do ano passado que eu escrevi do que 100% eu achar, mas é uma possibilidade de existirem co-CEOs, de colocar alguém para ser basicamente o CEO de dentro, da porta para dentro, outro da porta para fora, porque existe toda aquela coisa de que o Tim Cook é um cara que sabe lidar com o Trump confia nele. Se puser o John Turnus ali, o Trump vai engolir ele, né? Que ele não tem o respeito nem do Trump e basicamente nem do resto do mercado para esse tipo de trabalho. Ele é um cara muito bom no que ele faz, né? Então, não é impossível que até pelo menos o fim do mandato do Trump existam dois CEOs ali, que é uma coisa que algumas empresas, a Netflix tem muita empresa que tem isso. Para algumas deu certo, para algumas deu errado. Tem empresa que já faliu que tinha co-CEO, mas não faliu porque tinha co-CEO. Então, né, tem de tudo ao longo da história, óbvio. Mas é uma possibilidade, mas eu acho que é isso. Vai ser, assim, se para conselheira geral legal da Apple, eles anunciaram com 6 meses de antecedência uma transição, para CEO não vai ser de uma semana para outra. A partir de segunda-feira, o Tim Cook tá fora e esse cara aqui é o novo, de boas-vindas dele, né? Então acho que também vai ser uma coisa bastante faseada. E outra coisa, a própria Apple ir de pouquinho em pouquinho deixando as informações vazarem para o mercado já ir se acostumando com os nomes, com a noção da mudança, porque isso reflete em preço de ação, né? Já vai colocando, embutindo no preço da ação conforme as matérias forem saindo de fontes confiáveis e com credibilidade, porque a hora que anunciar não é um susto tão grande e as ações não caem, basicamente, né? Mas eu acho que sim, vai ser um anúncio com bastante antecedência e isso do painel, do conselho, não ter que abrir essa exceção, que vai ser temporária, até a hora que chegar mesmo o momento de falar que o Tim Cook vai sair do cargo de CEO, que ele vai passar a ser o presidente do conselho
E aí o Art Levinson vai deixar de ser, mas até lá não dá pra ficar sem ninguém, né? E a Apple não tá pronta pra fazer esse anúncio agora, então abriram essa exceção, que certamente é só temporário. São mais 4 anos o cara por lá. Então, mais uma vez a gente vai ver, assim. O chato vai ser especular sobre isso toda semana, né? A gente vai tentar não chover no molhado aqui, porque toda semana vai sair matéria de alguém falando numa fonte, vai ter matéria falando de, que nem, sei lá, que agora como é que chama lá o pai do iPod lá? Tony Fadell. Tony Fadell, ele se candidatou a CEO da Apple. Vai. Então, não vai ser assim. O que a gente pode tentar fazer exercício aqui de especular é o tipo de perfil de líder que a Apple precisa para o cargo de liderança. Né? Porque eu lembro quando falavam assim, o Johnny Ive tinha que ser CEO da Apple. Eu sempre penso, cara, você consegue imaginar o Johnny Ive sentado numa reunião de 6 horas, cheio de planilha aberta, não é o lance dele, né? Assim, nem para ele, nem para a Apple, nem para o mundo. O mundo não precisa do Johnny Ive decidindo questão financeira da Apple, né? Mas que perfil de líder que a Apple precisa? E, geralmente, os candidatos são alguém de produto, que no fim das contas eram Jobs, né? Alguém mais técnico. O Tim Cook era de operações, por isso que a Apple tem o tamanho que ela tem, fez o que ela fez ao longo de toda a carreira dele ali no cargo de CEO. Tinha a história de que o próprio, né, ele ia ser substituído por um outro cara de operações também, mas ele acabou de se aposentar, né? Mas que tipo de perfil? É alguém mais de... Não sei se um pesquisador. A Apple precisa de mais pesquisa, isso não tenho dúvida, mas quem que é o tipo de pessoa que você vê que a Apple está precisando, que seria a pessoa certa para a próxima década, para guiar a Apple na direção, seja lá qual for? Então, é muito difícil traçar alguém que consiga acertar todas as áreas, né? Porque é isso, eu acho que a Apple precisa de alguém que pense um pouquinho mais em produto, é algo que a gente vem percebendo que tá ficando um pouco de lado. Não que a Apple seja uma empresa horrível, fadada ao fracasso, esteja... Não, ela tem ótimos produtos, vem lançando coisas bem legais, mas dá pra sentir que eles se perderam em alguns aspectos. A gente vê isso, a gente vê com o Vision Pro, a gente vê com o carro que tentaram, gastaram, queimaram dinheiro, não deu certo. O próprio, a parte de design da Apple, que a gente sempre comenta, o design da Apple foi completamente abandonado, virou só mais uma questão ali que eles resolvem de última hora o que vão fazer. Então seria muito legal ter alguém de produto para falar, não, vamos repaginar, vamos cuidar das coisas, voltar com atenção aos detalhes. Mas ao mesmo tempo é isso, a Apple não é mais a empresa do Steve Jobs que dava para eles fazerem do jeito que eles querem, porque é uma empresa muito maior, é uma empresa que vende muito mais e estamos enfrentando um período político tenebroso, para não dizer outras coisas. Então tem toda a questão lá com o Trump, que o Tim Cook é o cara que consegue lidar com tudo isso, então vem esse medo, tá? Eles colocam um cara de produto que é o cara que sabe fazer, que vai trazer coisas muito legais. Mas será que ele vai conseguir negociar com o Trump? Igual você falou, na primeira negociada, o Trump já maceta o cara, acaba com ele, que é o que ele faz com quase todo mundo que não tem pulso firme ali para conversar com ele, que é algo que o Tim Cook aprendeu a agradar ele para lidar ali, né, ter uma relação que o Trump não enche muito o saco, ele se safa. Então, nesse momento, tipo, a gente fala muito do Thanos, mas a própria reportagem do New York Times fala que o Thanos não é um cara de políticas. Ele não sabe lidar com essa parte. E eu falo, nossa, será que daí realmente ele, né, seria um bom CEO? Eu tenho certeza que ele é um ótimo profissional. A gente vê que ele sempre esteve envolvido em grandes projetos ali dentro da Apple. Eu lembro quando a Apple fez aquele... Uma das primeiras vezes que ele apareceu assim em público foi na WWDC 2019, se eu não me engano, que ele apresentou o iMac Pro, e aí depois ele veio para falar do iPad Pro redesenhado com USB-C. Ele sempre fala com muito entusiasmo de hardware, então acho que é uma pessoa que saberia o que está fazendo nessa parte de produto, mas pensando no todo, talvez alguém mais ali do marketing, como a gente falou, por exemplo, né, o Greg Joswiak, que é um cara que está na Apple há muito tempo, é um cara das antigas, e deve estar mais envolvido nessa parte de políticas do que outras pessoas, mas daí também eu fico naquela. Justamente por ser um cara que já tá ali há muito tempo, também não sei se ele tem muito mais a entregar nessa parte de inovação, de produto, então, nossa, eu fico nessa indecisão, num dilema de definir um único nome, porque a situação da Apple hoje ela é muito mais delicada do que era 10, 15 anos atrás. Se você tem algum nome, Marcos, além do... ou
John Turnus mesmo, ou algum outro que você gostaria? Então, assim, eu tava pensando no Greg Joswiak, que eu procurei aqui, ele tem 2 anos a menos do que Tim Cook. Não vão colocar ele só por causa disso, né? Você precisa de alguém que tenha pelo menos 10 anos de gasolina no tanque pra trabalhar 30 vezes mais do que trabalhou a vida inteira como CEO da Apple, né? Então precisa ser alguém mais jovem, né? E eu tem o lance de falarem, por exemplo, a Gigi O'Brien, que ela tem um cargo que fica morfando, né? Ela primeiro era líder de RH, aí depois, quando não deu certo, a Angela Arendt, como a líder das lojas, colocaram ela também na parte das lojas, aí separou, aí juntou, então ela tem isso que fica indo e voltando, né? Ela poderia ser, por ter uma experiência longa na Apple e ser uma pessoa claramente adaptável, poderia ser, talvez, uma boa líder para a Apple inteira. Eu não sei a parte de negócio, né, planejamento estratégico, qual que é o talento dela. Se é que ela tem esse talento para esse trabalho. Tem para outros, talvez, né? Mas ela foi um nome que eu vi algumas vezes ser colocado. Existe uma questão, colocar uma mulher como CEO é uma manifestação política, no fim das contas, também, então não sei se seria a hora disso acontecer, porque a gente sabe que o governo americano tem problema com isso. Então, não sei. Eu ainda acho que talvez o John Turnus, eu não sei se eu acho isso porque já foi repetido tantas vezes que eu já me conformei. Não conformei, não quer dizer que é ruim, mas que eu já absorvi isso como ele o melhor candidato, ou se ele seria mesmo. E tem uma coisa que eu sempre penso, a gente sempre faz essas projeções, óbvio, com base no que a gente conhece, nos nomes que a gente conhece, né? Quem conheceu o Sadiq Khan antes dele agora ter lá um cargo grande de liderança, etc. Então, pode ser que seja um nome desconhecido, que seja uma pessoa que faça um trabalho muito bom lá dentro da Apple, mas que não apareça em evento, não dê entrevista, a gente não conhece. Teria que ser o papel da Apple começar a acostumar o público com essa pessoa? Teria, né? Então vou ver se aparece um nome novo num próximo evento, né? Deve ter evento talvez em março. Então pode existir sim a possibilidade de a gente ver muita matéria. Quem é fulano que foi anunciado agora como CEO da Apple, ninguém nunca ouviu falar. Pode ser, né? Porque uma parte disso é você deixar alguém familiar no cargo para as pessoas terem confiança, mas a outra parte é você escolher a melhor pessoa para o trabalho, que é esse trabalho de verdade. Então, se for uma pessoa desconhecida, que seja, né? Então, eu tô entre John Turnus e quem? Como os 2 principais candidatos a virarem o CEO da Apple, né? Então, vamos ver. Mas o que tem... Acho que essa altura também, se tivesse alguém mais desconhecido, a Apple já teria colocado esse nome na roda para vazar para a imprensa, para as pessoas irem se acostumando, né? Então teria esse trabalho já sendo feito aí também. Então, no fim das contas, por WO, talvez seja mesmo o John Turnus. Nessa altura, não tem muito o que inventar. Não. Muito bem, para encerrar, estamos no follow-up ainda. Para encerrar o follow-up, saiu um resultado da treta da Apple aqui no Brasil, com o lance todo de App Store, a reclamação do Mercado Livre, de que é a mesma do resto do mundo, lojas alternativas, comissão, o preço está muito caro, deixar cobrar por fora, etc, etc. Ficou um vai e vem, um vai e vem. O CAD ficou analisando com a Apple. E aí era engraçado que dava para saber em que pé que estava a decisão disso, porque a Epic Games era a primeira a falar, gente, em agosto, né, vai ter loja não, não tem. Gente, em setembro vai ter, não tem. Em outubro, de outubro não passa, putz, passou. E aí agora, no finalzinho do ano passado, saiu a decisão final do CAD, mandando a Apple fazer o que a gente já viu em vários outros países, né? Então, obrigar a permitir sideloading, flexibilizar também a comissão, né? A Apple anunciou uma estrutura que até o Tecnoblog reportou, que a Apple protocolou com o CAD de comissão de compra por dentro da App Store. 25% de comissão vai ser o padrão e também 10% em programas especiais de comissão, com uma comissão de 5% também uma taxa se for usar o sistema de pagamento da Apple, se não for usar a compra interna por fora do sistema dela, né? Compra de aplicativo na App Store, mas com um redirecionamento para fora da loja. Eu achei engraçado isso. Não vai ter comissão se o redirecionamento envolver um link estático. Não tiver um link para você clicar, para você tocar. Se for só um texto, aí assim, não tem comissão. Vai lá e descobre como fazer. Isso eu dei risada, né? Se não tiver link, não tem comissão. E 15% se o dono do aplicativo incluir um botão ou um link que redirecione o usuário para um pagamento para o próprio site, por exemplo, fora do sistema da App Store. E uma taxa de 5%, que é a Core Technology, que a Apple está colocando no mundo inteiro, de comissão de vendas para lojas paralelas à App Store, e isso acontecendo ali dentro do iPhone. Então, muito dentro do que a gente viu no Japão, que acabou de ser aprovado também, na Europa também. Então, aparentemente acabou essa briga.
Foi curioso porque isso veio junto também dessa mudança no Japão, e do Japão a Apple falou, gente, Europa, faz igual o Japão, vai, que não mudou nada. Faz igual o Japão aqui, que fica tudo beleza. Então, aqui, isso vai começar... A Apple tem um prazo, né? Então não vai ser uma coisa absolutamente imediata. A Apple tem isso a partir da decisão que foi 23 de dezembro, tinha 105 dias, então 3 meses, um pouquinho menos de 3 meses. Aí fim de fevereiro, começo de março, deve ser quando isso deve entrar. Lembrando que em março deve sair o iOS 26.3, né? Geralmente é mais ou menos por aí que sai. Então, aqui no Brasil, vai ter no resto do mundo ainda. Vamos ver se a Apple anuncia uma coisa global, mas aqui no Brasil, o CAD decidiu, o Mercado Livre conseguiu, Epic Games pode comemorar, abriu a App Store e sideloading e tudo mais. Vai ter Fortnite no Brasil, olha só. É um jeito de colocar essa notícia. Mas já estava meio óbvio, o CAD já tinha feito várias decisões nesse sentido. Aí, claro que a Apple tentava recorrer, mas não ia ter como. A Apple preferiu chegar a um acordo ali com o CAD. Então, eles anunciaram esse prazo mesmo de 105 dias, que dá pouco mais de 3 meses. Eu chuto que isso vai ficar para o 26.4. Eu acredito que o 26.3 está em beta agora. Ele deve sair ali no finalzinho de fevereiro, deve sair o 0.3. E aí lá para março vem o 26.4. Aí sim eu acho que dá mais tempo para a Apple preparar o terreno para colocar isso para os usuários do Brasil. Então vem aí sideloading, uma nova estrutura de pagamentos. De novo, não é uma surpresa e só reforça o que a gente falou lá atrás, que a Apple vai fazer isso país por país, ao invés de mudar a estrutura do iOS para todo mundo. Agora é o Brasil? Tá bom, mexe no Brasil. Amanhã é o Chile que vai obrigar, muda lá. A Austrália. E vai indo de país em país, porque ela não vai querer mudar isso para todo mundo, enquanto ela puder ganhar uns trocadinhos a mais em outros países, é o que ela vai continuar fazendo. Mas para os brasileiros, isso vai mudar logo mais. Então, meu chute, a Apple não confirmou quando, até perguntei, mas eles não deram prazo. Mas meu chute é que esses 105 dias vão coincidir aí mais ou menos quando a Apple deve lançar um beta do iOS 26.4 lá para março. E aí a gente deve ter finalmente o sideloading, as lojas alternativas, os pagamentos mais baratos. E vamos ver se com isso mais desenvolvedores se empolgam. Eu sei que lá na Europa tem a Outstore, tem algumas lojas alternativas, mas pelo que eu observo, também nunca foi uma grande coisa. A grande massa continua usando a App Store e não dá muita bola para essas lojas que surgem fora da App Store. Então vamos ver se aqui no Brasil vai ser diferente, se vai ter uma demanda maior, mas curioso para ver como que vai ser essa mudança aí na prática. Esse é um ponto importante. Ninguém liga. É. A Outstore está disponível na Europa, saiu no Japão agora também, faz pouco tempo, mas ainda assim você não vê notícia a respeito disso, além de lançou. E essa é a última notícia que você escuta a respeito, né? Então a maioria das pessoas vai sim seguir baixando por meio da App Store. Pode ser assim. O Brasil tem umas particularidades, né? Daqui a pouco viraliza, né? Vira corrente de WhatsApp, vira Reels e TikTok, que tem um aplicativo que a Apple não quer que você baixe, sabe essas bobagens assim? E aí, mas é que nem quando, sei lá, alguma rede social, nada a ver, viraliza no Brasil por 3 semanas, abre o escritório aqui, e depois as pessoas vão embora e o escritório fale, né? Mais de uma vez a gente viu essa novela acontecer, geralmente porque o nome engraçado é cacofônico, geralmente escatológico aqui no Brasil. Então, a gente vai ver certamente exemplos disso, mas a massa mesmo, a maioria, a esmagadora maioria das pessoas vai acabar, né, usando mesmo a App Store, isso acaba não mudando muito. Mas tá aí, foi uma vitória para o Mercado Livre e para se desenvolvedores, vocês que escutam a gente, lançarem apps por fora e tiverem uma história bacana para contar, ou tiverem impressões para contar pra gente, mandem, porque é uma das coisas que é uma rara situação em que o Brasil ainda é a exceção positiva, né? Enquanto poucos países estão aprovando isso, então para quem for tirar proveito, mandem pra gente, tá? Muito bem, vencemos. Follow-ups das últimas semanas encerrados. A gente vai começar aqui, na verdade, trazer um resumão do que a gente pode esperar de produtos, né, o que deve vir pela frente. No fim do ano passado, fizemos um balanço do ano passado. Começo do ano nada mais apropriado do que a gente também fazer um balanço do que deve vir. Não um balanço, mas sim falar sobre o que a gente pode esperar aí da Apple ao longo desse ano. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmoo Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e que quer falar com você que é MEI, que já começou o ano, já deveria estar com a sua empresa
preparada, na verdade preparada não, né? Pronta para as mudanças que vão afetar a categoria de MEI com a reforma tributária, né? A Firmoo já vem ajudando desde o ano passado, quando dava tempo ainda de fazer isso com calma, as empresas para entenderem, né, o que muda tanto na relação com fornecedores quanto com clientes também, e vai mudar bastante coisa. Então já tem empresa que, isso desde o ano passado, vem adaptando formulários também para a parte de fornecedor, levando em conta as mudanças. Então já está tarde para você não perder um contrato, uma oportunidade. Se você deixou para a última hora, a Firmoo quer falar com você para resolver, assim como ela faz com a gente aqui, resolver isso para você. Então faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmoo Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, inclusive com um primeiro contato sem compromisso, para entender exatamente a sua situação e vocês definirem juntos os próximos passos a um preço que ela está fazendo que é especial, bem acessível, adaptado para a realidade de quem é MEI. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmoo! Muito bem, vamos lá. Tem muita coisa, né? Se espremer um pouquinho, pessoal, tem mais de 20 produtos que a Apple vai anunciar ao longo desse ano. Alguns novos, alguns são atualizações, né? E depois eu fiquei pensando, assim, a Lari não se importa muito com ter a última coisa, mais atual, etc. Mas acabou de comprar iPad, deve sair iPad novo nesse ano, mas se a gente for seguir assim, a gente não compra nada nunca, né? Mas eu vi que você, Felipe, publicou lá na Macworld um guia do que a gente pode esperar de iPads atualizados nesse ano. Quer falar um pouquinho sobre isso? Claro, então para quem está pensando em comprar um iPad novo, não sabe se está na hora, se é melhor esperar, eu juntei todos os rumores, os últimos rumores sobre novos iPads, que inclui também ali alguns vazamentos que nós encontramos naquela versão interna do iOS que vazou, rumores de outros analistas, para fazer esse panorama geral do que esperar para a linha de iPad. E para esse ano tem 2 modelos que devem ser atualizados, começando com o iPad de entrada. Então o iPad 12 ele deve ganhar um chip muito mais rápido. Teve aquela versão interna do iOS que revelou que o iPad 12 deve ganhar o chip A19, o atual tem o A16, então estamos falando de um salto bem significativo de desempenho. A Apple normalmente não usa o chip mais recente nesse modelo de entrada, então vai ser a primeira vez, por exemplo, que esse iPad vai ter suporte à Apple Intelligence. Então se você quer comprar o iPad de entrada, vale a pena esperar, porque o desse ano vai ter um salto bem significativo em desempenho, mas de resto ele deve continuar igual, pelo menos em questão de design, tela, que usa o painel LCD, deve continuar aí a mesma coisa. E outro iPad que deve aparecer esse ano é uma versão nova do iPad Air, agora com o chip M4. Esse modelo também não deve ter mudanças de design, ele deve continuar com o mesmo design, tela do iPad Air anterior, que o atual tem o M3, mas agora com o chip M4, que a Apple vem fazendo isso. A iPad Air ela vem atualizando ano a ano com um chip anterior ao que tem no iPad Pro. Então o iPad Pro ganha o M5, o Air ganha o M4, então dá para esperar esses 2 iPads para esse ano. O iPad de entrada com o A19 e o iPad Air com o chip M4. E os outros iPads? Porque a gente tem o iPad mini e o iPad Pro. O iPad mini, os rumores ainda não são muito claros sobre quando que vai ter um mini novo. Então, segundo aí a própria Bloomberg, o próximo iPad mini deve ganhar uma tela OLED, que atualmente só o iPad Pro tem OLED. E eles dizem que o mini também deve ganhar uma tela mais avançada. E acho que a própria Bloomberg também falou que ia ter resistência à água, que a Apple estava testando ali para o iPad mini ser o primeiro iPad com resistência à água. Então, talvez tenha alguma mudança de design, mas ainda assim deve ganhar ali um upgrade bem significativo. Porém, não sabemos ao certo se esse iPad chega já no final desse ano ou no comecinho do ano que vem. Tem gente que fala que vai ser esse ano, tem gente que fala que vai ser ano que vem. E o iPad Pro, esse sim, não adianta nem esperar. Se você quer comprar um iPad Pro, compra agora, porque a Apple acabou de lançar o modelo M5, foi lançado no finalzinho ali do ano passado, ali por volta de setembro, outubro. Então, o M6 só deve vir mesmo no ano que vem, em 2027. Então, para quem quer comprar iPad Pro, pode comprar agora. Agora, se você queria comprar o iPad de entrada, comprar um iPad Air, daí sim, talvez valha a pena esperar, porque esses estão para ser atualizados provavelmente em breve. A Apple costuma atualizar os iPads de entrada ali na primeira metade do ano, então março, abril, costumam anunciar novos iPads. Então, pode ser que daqui a alguns meses já tenha um anúncio relacionado a esses novos iPads. Uma coisa que eu fico pensando,
especificamente sobre o iPad de entrada. O iPad Boi, o iPad nada, né? E aí eu vejo pelo processo de decisão da Larissa para comprar o iPad dela. Ela usava aqui no dia a dia, eu falo, ela estudando parece uma propaganda da Apple de produtividade no iPad. Faz os desenhos bonitinhos, faz todo, né, os rabiscos, os rascunhos de como é que funciona aquele órgão do corpo, e com título colorido, e aquela fonte cursiva bonita. Então ela usou bastante o iPad Pro para estudar, para uma prova que ela fez ano passado, e meio que entrou ali no dia a dia dela. E lá a gente chegou na loja, né, passou na parte dos iPads ali, e foi engraçado ver ela... Assim, primeiro que ela assustou com o preço do iPad Pro. Ela, né, a gente foi vendo cada um tal, que ela pensou, bom, tô usando o iPad Pro, eu vou seguir usando o iPad Pro. E a hora que ela viu o preço, ela assustou, porque é muito desproporcional, né, em relação até ao Air, que era o outro candidato que ela tinha. E no fim das contas mesmo, como hoje em dia todos têm caneta, todos têm teclado, todos têm trackpad agora também, nos dois, né? Ela não viu motivo para comprar o Pro e acabou optando pro Air, que também não é barato, que se você considerar o preço da caneta, o preço do... Assim, sai o preço do computador, né? Ela comprou outra coisa que é interessante também. Ela preferiu o menorzinho. O preço ajudou, ela preferiu o menorzinho, mas depois de descartar, ela falou, qual a diferença, né, do Air pro Pro? Eu falei, assim, de verdade mesmo. O Pro acabou de sair e ele tem um chip M5 que é o mesmo do Mac. E o iPad Air, assim, para você usar no dia a dia mesmo, não vai fazer tanta diferença. Ele tá hoje com o M3, né? Que é eu falei pra ela, ele é o chip que eu tenho no meu Mac hoje em dia, né? E você não me vê reclamando de talento o Mac, né? E ela comprou o menorzinho, de 11 polegadas, e ele é bonitinho, né? Ele fechado com a capinha, parece um caderninho pesado pra diabo, mas parece um caderninho, né? Ela assustou com o peso do Apple Pencil, que a gente tinha aqui o Apple Pencil da primeira geração ainda, que carrega com o Lightning, né? Ela, mas como carrega? Ela falou, nossa, é magnético. E é estranho, porque hoje em dia o Apple Pencil ele é mais gordinho do que o próprio iPad, né? Fica aquela coisa meio sobrando pros dois lados, assim. Então, ela acabou optando por ele por conta de preço e por não ver vantagem de hardware mesmo, né? Tem tanto a mais o poder de fogo que o iPad Pro oferece hoje com o M5 que, no fim das contas, não precisa. É meio isso, né? Então, ela acabou escolhendo o Air. Eu penso, o iPad Boi é o quê? É pra criança levar pra escola e meio só? É pra ser o iPad do churrasco, que nem meu sogro que tem o iPad do churrasco, ele deixa lá da churrasqueira o iPad que cai gordura e sangue de carne e tudo bem, porque o iPad meio tosco, meio baratinho, meio velho e ok, né? Então, o iPad Boi hoje, você vê que é pra quem? Esse iPad de entrada, eu vejo que ele é pra quem realmente só quer um tablet. Ah, eu quero comprar um tablet, não quero usar como laptop, não quero... É só pra ver vídeo, entrar na internet. Então, acaba sendo muito pra estudantes, pra crianças, e também um público que às vezes a gente não pensa, que é o público mais da área, vamos dizer, empresarial, mas de empresas em geral. Por exemplo, aqui não é muito comum, mas nos Estados Unidos tem muito comércio que usa iPad como máquina de cartão, caixa registradora, tablet para cardápio, porque lá é barato, né? Custa 300 dinheiros, então eles compram um iPad. E aí quase sempre é esse iPad de entrada. Então acho que o foco desse iPad é mais isso, é estudante, criança, a galera que só quer um tablet bacaninha para usar ali no dia a dia, e as empresas que precisam de tablet em volume acabam optando pelo iPad de entrada. Mas de resto, acho que o iPad Air é a escolha mais segura para todo mundo, que é um meio termo entre ter mais recursos, funciona com o Apple Pencil Pro, funciona com o tecladinho da Apple, mas também não é tão caro quanto o iPad Pro. O iPad Pro é realmente se você está disposto a queimar dinheiro para ter um iPad fininho, com tela OLED, porque na prática mesmo, todos são iPad. Todos rodam o mesmo sistema, todos têm as mesmas janelinhas agora. O Air, principalmente, em questão de função, ele tem Stage Manager com o suporte a monitor igual o Pro tem, então as diferenças são muito poucas. Eu saí de um iPad Pro M2 para o M4. Tirando a tela OLED, que é mais bonita e que ele ficou mais fininho, a experiência é a mesma. Até de desempenho, assim, custa encontrar alguma coisa que fala, nossa, ficou mais rápido, porque o salto do M2 para o M4 não mudou muita coisa. Então, se você quer um tablet para usar como computadorzinho, vai de iPad Air, Magic Keyboard, que resolve a vida de muita gente, como o Marcos falou agora, né? Tivemos aí mais uma pessoa que escolheu um iPad Air para tentar resolver sua vida, mas é isso. Agora, se você quer um iPad mais baratinho, tem o de entrada, que é de fato meio
perdido ali na linha, porque a Apple fez tanto modelo de iPad. Outro iPad que também eu sinto meio perdido é o Mini, né? Porque eu sei que o Mini tem um público específico que é a galera que quer um tablet menorzinho, mas até a gente vai falar disso daqui a pouco, com os rumores de iPhone dobrável, que vai ser um tabletzinho que você dobra, ele vira telefone. Eu não sei até quando a Apple vai ficar levando o iPad Mini, porque eu conheço poucas pessoas que têm um. Então, também é um iPad que eu já tive, achava até legal, mas percebi que não estava usando mais e até vendi o meu. Então, também é um iPad que eu sinto meio perdido ali na linha. Você tá sem iPad atualmente, né, Marcos? Tô sem iPad e não me E não emocionei a sente ponto de querer falta. comprar um. Não. Chegou outra coisa na loja, né? Eu cheguei no iPad mini e ela falou, nossa, isso existe? Ele é, assim, Pois é. imagino, seria o iPad do sofá, de deixar ele no cantinho pra ver no É, IMDb alguma coisa, né? Tá sentado ali. Mas eu acho que o ponto é exatamente esse. É o iPhone dobrável, né? A gente pode até entrar logo em seguida pra falar já sobre ele. E eu testei. Eu mexi por 2 minutos, que o cara não parou de falar do meu lado querendo me vender. O telefone, o da Huawei, com as 2 dobras. E foi engraçado que ele falou, não, chegou aqui no México 1.000 unidades e não vendeu até agora, sabe assim? Tipo, super limitado. E lá é uma bala também, acho que saía... Aqui no Brasil são 30 mil reais, né? Acho que lá eram 20, era uma coisa assim. Que é engraçado porque é fácil de lembrar que são 10 mil reais por painel, né? O dobrável com uma dobra só são 20 mil reais. E o custo das 3 telas, as 2 dobras, são 30 mil reais. Mas ele tem o mesmo problema que eu senti quando eu mexi no dobrável da Samsung, que o mais atual eu achei bonito, mas na hora que eu mexi eu falei, que é a pegada, o acabamento. A tela parece um plástico solto, assim, é ruim. Né? Mas desdobrando ali, abrindo, falei, putz, o apelo disso, de ser o híbrido entre o iPhone e um iPad, dependendo de como a Apple contar a história e principalmente implementar isso, vai ser muito bacana. Né? Eu escutei até o Federico Vittiti comentando no Connected mais recente que ele acha que vai chamar iPhone Duo para ser iPhone e iPad. Ele falou até com os 2 sistemas, isso eu não imagino que vai acontecer. Pode ser um iPadOS adaptado para uma tela menor, mas não tá rodando o iPhone OS na hora que você abre e vira iPadOS. No fim das contas, é como é para contar essa história, né? Que o funcionamento já é o mesmo sistema, no fim das contas. Né? Então, eu acho que o iPad mini, sendo o iPad do sofá, ele pode passar a ser o iPad do dia a dia para fazer produtividade com um pouco mais de espaço, se ele for um benefício de um iPhone dobrável. Né? Mas eu queria ter motivo para usar, porque eu acho ele tão bonito, tão de encaixa na mão legalzinho. Ele hoje em dia com a borda um pouco mais fininha do que era antes também, né? Super legal, mas no dia a dia mesmo, não sei se eu teria muito uso. Mas vamos lá, né? Eu vou até trazer para cima aqui pra gente falar do iPhone logo em seguida, porque acho que faz sentido a gente falar justamente sobre um rumor que saiu a respeito do iPhone dobrável no finalzinho do ano passado, sobre as proporções dele, que não seria exatamente 2 iPhones lado a lado, como a gente vinha vendo, e a especulação era meio essa, mas que a proporção dele ele vai ser tipo um iPhone mais achatado. Me falaram que a altura, alguém comentou essa semana, que a altura dele seria de tipo o primeiro iPhone, não da tela de 3,5 polegadas, mas o hardware inteiro. E saiu até um projetinho de impressora 3D, que você pode imprimir em casa se você tiver impressora 3D, para ver qual seria mesmo o tamanho dele aberto. Eu vou deixar o link na descrição aqui para um vídeo e para uma imagem que saiu. E eu vou te falar, Felipe, eu adorei essa proporção. Eu olhei e falei, já deixa eu começar a juntar aqui as moedinhas para talvez mesmo no finalzinho do ano, quem sabe, né? Eu gostei bastante. Aí 2 perguntas. Primeiro, Felipe, você acredita nesse rumor? Em segundo lugar, o que você achou a respeito dele? Parece que mais de uma fonte já começou a bater nessas dimensões vazadas. Então, ali, a tela de fora, quando ele está fechadinho, seria algo em torno de 5,3 polegadas. E aí, quando você abre ele, teria uma tela de 7,7 polegadas, que é quase o tamanho do iPad mini. O iPad mini tem uma tela de 8,3, se eu não me engano, algo em torno disso. Então, um tamanho bem parecido. E olhando ali, né, os mockups, os primeiros mockups que a galera já fez, já imprimiu, parece bem interessante. É diferente mesmo ter esse formato mais achatadinho. E aí eu consigo imaginar que, apesar disso ser um iPhone, o software, mesmo na tela fechada, vai ser uma experiência mais iPad. Porque esse tamanho mais achatado, por mais que seja uma tela de 5 polegadas, né, uma tela grande, lembra um pouco o aspecto de iPad, né? Com essa tela que não é 4:3, mas é uma proporção que chega mais perto disso do que de um widescreen 16:9, que também não é 16:9, mas de um widescreen que é a tela do iPhone. Então,
Eu acho que a ideia da Apple deve ser justamente usar esse formato para deixar a multitarefa, por exemplo, para você conseguir usar mais de uma tarefa ali, mesmo quando você não está com ele aberto, ele tem uma telinha mais quadradinha que permite manusear melhor outras coisas. Isso é especulação, mas me parece um formato interessante, meio curioso. Esse mockup que já saiu, que tem até, né, o layout ali das câmeras, não sei se esse é o design oficial mesmo que a Apple está planejando usar, mas a ideia me empolga, acho que será bem legal finalmente ter um dobrável da Apple, porque é isso, é você ter um iPad que você consegue colocar no bolso, e aí quando você precisa, você abre ele para fazer tarefas um pouco mais complexas. Eu já brinquei com o Fold da Samsung algumas vezes, e eu achava legal a ideia, claro que né, tinha os problemas ali de ser frágil, ter o vínculo, tudo aquilo que a gente já sabe sobre os dobráveis atuais. Mas a ideia de você ter um telefone que você consegue abrir ele e ele vira um mini tabletzinho para você ler com mais espaço, para você editar uma foto com mais espaço, editar um vídeo, né? Porque editar vídeo no telefone, eu sei que tem muita gente que faz, mas eu abomino porque eu não consigo editar nada na tela do iPhone. Eu acho horrível. Eu não consigo. Eu edito, pelo menos tem que ter o iPad, mas eu preferencialmente edito no Mac porque eu gosto de ver ali o vídeo, a timeline, e no iPhone não tem espaço para nada. Ter um celularzinho que você abre tem mais espaço para esses aplicativos, me parece muito promissor. E aí, é claro, a gente só fica com medo do preço, né? Porque o iPhone hoje, o topo de linha da Apple Pro Max, ele já não é barato. Já estamos falando aí de a partir de US$ 1.200. Rumores que o dobrável da Apple vai custar uns US$ 2.000. Então eu não espero que esse iPhone chegue aqui no Brasil por menos de R$ 15.000. Mas me empolga. A ideia do Fold, principalmente vendo esses mockups, me empolga bastante. Eu vou chutar aqui que vai ser uns R$ 23.000 esse iPhone. Não vejo menos de 20 mil mesmo. Agora, sobre o Jason Snell, que era da Macworld, tem hoje o Six Colors, ele colocou, depois que saiu esse mockup específico, de um jeito que eu achei interessante, que é assim. Vai caber a Apple, mas esse iPhone dobrável, ele é um iPhone que desdobra ou é um iPad que dobra para ficar menor, né? É o iPhone que você abre ou é o iPad que você fecha? Como que ele vai... Ou as duas coisas, provavelmente vai ser isso, né? Mas como que ele vai ser Como ele vai ser promovido, vendido, né? Exatamente, né? E com esse mockup que saiu, o jeito, assim, é uma carteira quase. Ele é pequenininho, é um dobrávelzinho, não é um dobrávelzão, não é um telefone que... Eu achei muito legal a proporção dele, por ser um pouco mais achatado ou mais largo, talvez, né? São dois jeitos de falar basicamente a mesma coisa. E ele aberto, ele é pequeno o suficiente para você poder usar na horizontal ou na vertical, ainda assim cabendo na mão. Claro que você usar ele no formato paisagem com a mão aberta tem que ter, né, a mão do Rachmaninoff, que tocava piano, que alcançava 3 escalas ali de notas. Mas ainda assim, ele usado de pé, parece hoje quase o que você falou do iPad mini. Então, confortável, sabe, de segurar, e tendo acabado de segurar o iPad mini, assim, olhando para aquilo e sendo talvez um pouco até menor, falando, putz, gostei. Então, arrisca de fechar esse ano com um iPhone dobrável na mão, se for esse estilo aqui, né? Não é que nem sei lá, o Vision Pro, que eu queria, né, o preço impede você de gostar um pouquinho. Esse eu gostei, né, o design e talvez. Vamos ver, né? Mas eu gostei bastante. Mas esse não é o único iPhone que deve pintar, óbvio. Nesse ano existe aquela história de que a Apple vai começar a fasear o lançamento de iPhones, que já está com iPhone suficiente para você poder lançar um pouquinho no fim do ano, passa o Natal, um pouquinho no começo do ano que vem. Então, além desse iPhone dobrável, tem outros modelos também que a gente pode esperar ver a Apple lançar nesse ano, inclusive um logo, que é o tal do iPhone 17e, que deve sair na primeira leva de produtos lançados agora em março. E eu não sei exatamente muita coisa que dê para falar, a gente pode listar as especificações aqui, mas pensando no que tem hoje, melhora um pouquinho. É esse, né? Então, não tem tanto rumor sobre grandes diferenças a respeito dele, então o chip A19... mas uma mudança significativa, para não falar que não tem nenhuma. Ele também deve passar a contar com a Dynamic Island, ao invés de ter o recorte, e com isso, salvo engano, a linha completa de iPhones vai ter só a Dynamic Island. É a morte do Notch nesse ano, se o iPhone 17e de fato for ser lançado com ela, né? Eu acho que faz sentido, né? Ah, faz sentido ele ganhar ali uma tela mais atual, até porque, não sei se é o caso, se vai ser, mas tem rumores de que o iPhone 18 Pro vai ter uma Dynamic Island menor, ou até não vai ter mais ela, que vai ter só um buraquinho, tem alguns rumores nesse sentido. Então, a Apple geralmente assim, quando ela vai trazer uma coisa nova
Pro Pro, daí ela termina de igualar toda a linha. Então, como eles talvez já estejam próximos de ir para a próxima iteração ali de design de tela, aí faz sentido eles trazerem a Dynamic Island para todos os modelos, incluindo o 17E. Então, o 17E é essencialmente o que você falou mesmo, upgrade de chip, a tela que vai ter a Dynamic Island e ali provavelmente alguma melhoria de câmera. Tem um rumor também que vai ter MagSafe, que o atual não tem, ele só recarrega sem fio, mas não tem os ímãs do MagSafe. Isso foi uma grande reclamação da galera que fez review, testou o 16E, a falta do MagSafe. Isso deve ser resolvido agora com o iPhone 17E, e esse deve ser lançado, deve ser anunciado agora já no comecinho do ano. Então, ali para março, abril, geralmente que a Apple faz esse tipo de anúncio. Pode até vir junto com os iPads que a gente comentou, o iPad M4, o iPad de entrada, então talvez a Apple não tá mais fazendo evento para esses produtos menores, né? Então, muito provavelmente vai ser vídeo no YouTube, press release, mas deve rolar ainda no começo do ano mesmo. E aí, lá pro fim do ano, o 18 Pro, 18 Pro Max, o dobrável também, talvez. E só no ano que vem, então estamos falando já de rumores em 2027, no começo de 2026, o iPhone 18 normal, como parte dessa divisão, né? Tem também uma história de que talvez o iPhone dobrável seja anunciado nesse ano e seja lançado no ano que vem, mas eu acho que a Apple tem que ter mais sangue nos olhos e lançar ele, acaba lançando nesse ano para poder ter um ano de peso. O ano de despedida do Tim Cook ser um ano de peso, sabe? Então, eu imagino que ele vai ser lançado ainda nesse ano, mas é isso. O iPhone 18 é engraçado a inversão, né? Porque tudo bem que assim, o iPhone E desse ano, ele é da geração do ano passado. Mas se você... Um outro jeito de olhar, a gente vai ter no mesmo ano o iPhone E novo, o iPhone 18, o Pro, o Pro Max, o dobrável, e o iPhone 18 no ano que vem, ele assume o lugar do E, inverte um pouquinho, né? Então ele vira só o refúgio aí da linha só para pegar o pessoal que ficou em cima da cerca aí no Natal, em cima do muro, né? No Natal e passou o Natal, em março, abril, tem um pouquinho de grana para gastar e comprar o iPhone 18 que deve ter uma cor diferente. É aposta minha aqui com base em absolutamente nada. Mas geralmente é o que acontece. Então essa é da linha de iPhones. Tem alguma coisa específica que a gente não comentou que vale a pena de comentar? Acho que nós já passamos pelos principais rumores. Eu confesso que eu vou ficar muito dividido, porque eu quero testar o dobrável, mas eu já sei que ele não vai ter as 3 câmeras, ele não vai ter todo o arranjo que o Pro e o Pro Max têm. E eu filmo muito com o celular, então para mim a câmera acaba sendo mais importante. Então, no mundo ideal eu teria os dois, né? Andaria com 2 telefones no bolso, mas aí o meu bolso não cabe, não é nem só de tamanho, é de bolso de carteira mesmo. Ter 2 iPhones topo de linha fica meio difícil, mas esse ano deve ter esse esquema mesmo de que a Apple vai anunciar no final do ano os modelos Pro e também o dobrável. Um rumor que me chama a atenção é o que saiu recentemente sobre na verdade já faz um tempo que estão falando disso, a possibilidade dos modelos Pro terem uma câmera de abertura variável. Não é a primeira vez que se fala disso, estão falando disso agora para os modelos Pro desse ano, que basicamente você teria ali, né, como numa câmera, uma lente grande de câmera profissional, você conseguiria mudar a abertura da câmera para mexer com o foco, por exemplo, escolher distância focal diferente. Isso seria muito legal, mas outras fabricantes já tentaram fazer isso no passado e não deu muito certo, porque você está adicionando mais uma parte mecânica no telefone, é muito pequenininho, pode dar problema. Se a Apple conseguir fazer, vai ser muito bacana para fotógrafos, para quem filma, vai melhorar bastante essa questão, vai dar mais opções ali de ângulos para você fotografar, né? Mais opções de focos diferentes. Mas, de novo, eu já vi outras fabricantes tentando e foi uma coisa que não foi muito pra frente e acabaram descontinuando depois. Não é à toa que o iPhone tem 3 lentes diferentes, é porque é muito difícil você colocar uma única lente que fica mudando num celular igual você tem numa câmera profissional. Mas esse é um rumor que me chama a atenção. E também, de resto, é isso que a gente falou. Ele deve ter ali uma tela com Dynamic Island menor, então eu acredito que ele vai ter um design parecido com o da linha 17, mas que a tela dele vai ter um aspecto mais moderno, porque eles vão mudar o recortezinho. Porém, vai ser um ano para quem gosta de ter as últimas tecnologias, ter que decidir entre o Pro Max ou um Fold. Ai, vai ser difícil. E só para não passar batido aqui, durante a CES, a Samsung expôs, por um período muito limitado de tempo, uma tela dobrável, que todo mundo falou, nossa, agora sim, se for essa...
Cara, tem um vinco enorme na tela. Eu não sei o que o pessoal tá falando. Tem na foto e no vídeo, você vê ela tem um aspecto plástico, que é aquela coisa horrorosa, e tem um vinco. Sabe quando você tá na rua e tem aquela lombada invertida? Que o carro dá uma desce, porque é isso, é horrível. Nossa, não dá pra ver o vinco. Como? De olho fechado, você não vê, porque tá lá. Então, o ponto é, essas telas estavam lá expostas, você não podia encostar, tava lá numa base, etc. Aí começou a ser notícia, será que essa é a tela do novo iPhone? Aí a Samsung recolheu essas telas da exposição lá na CES, então a história que ficou é que a Samsung expôs por engano a tela do iPhone dobrável, mas espero que não seja, porque tá lá o vinco, tá igualzinho. Então, não sei o que o pessoal tá falando. Mas eu deixo aqui na descrição o link para vocês verem e tirarem as próprias conclusões. Tá? E a gente pode chegar pertinho do final do episódio falando sobre Macs. Tem bastante Mac para sair nesse ano. Inclusive, a principal notícia, não que seja o principal Mac, é de aquilo que nunca... Um Mac mais barato, né? Um Mac que seria o de entrada para concorrer quase com Chromebooks e que vai ser, talvez nem seja a Apple que venda, é tipo esse Dualmat que hoje o pessoal custa, sei lá, $400, você compra um Mac normal de entrada. Então tem essa história. O que a gente espera também, a gente não, eu e o Felipe, mas o mercado está esperando por conta de rumor também, é que os Macs possam ganhar tanto conectividade com dados de operadora, que é um rumor que existe desde que existe MacBook, né, principalmente, e também que o MacBook ganhe tela sensível ao toque. Né? E eu vi alguém falando que acho que foi o Vitite também. Vai vir o Mac e um paninho para você limpar a tela só nesse primeiro, né? Porque dedo na tela, etc. Então, de MacBook, basicamente é isso que pode esperar. E aí, claro, né, o pacote de chip LM atualizado, etc. Mas que pode também já pintar MacBook Pro no comecinho desse ano aí. MacBook Pro? É tanto Mac que eu me confundo. MacBook Pro, isso. O Pro, é isso. É no comecinho desse ano já para esse evento que se for rolar em março vai ser um pacote de anúncios. Esse pode ser. De Mac, além desses pontos específicos, tem novidades pontuais que eu não tenho comentado aqui que vale a pena o pessoal esperar? Eu acho que é isso mesmo. MacBook Pro agora no começo do ano, porque a Apple lançou o M5 no final do ano passado, mas só o M5 base. Então agora deve vir aquele modelo mais caro, o M5 Pro e Max. Então esses modelos devem ser atualizados nos próximos meses. Tem esse rumor do MacBook mais barato, que a gente também não sabe exatamente como ele vai ser, mas dizem que ele vai ter um chip A18 e vai custar ali na faixa dos $700. Hoje o mais barato é o Air, que começa em $1.000. Então tem uma diferença bem grande aí. E eles devem ser anunciados já no começo do ano. Com a 18 aí mais Pro por meio e do 13 ano. polegadas, né? Pequenininho. Exatamente colorido, isso. né? É quase... Tem gente que fala colorido, aí a gente... Né, eu particularmente não sei se a Apple vai apostar nas cores ou por ele ser o baratinho, porque pegando ali, o iPad baratinho ele até tem cores, mas o iPhone E mesmo é preto e branco. Né? A Apple nem dá opção de cor, então não ficaria surpreso se fosse uma cor única, um design mais simples. Mas eu imagino que vai ser um MacBook Air com o chip A18 dentro. Até para a Apple economizar dinheiro, ela vai pegar um design que ela já tem, não vai mexer muito, e vai colocar o chip A18 ali dentro. Tem também o rumor de que a Apple vai lançar um MacBook Air M5. Esse deve... Geralmente a Apple atualiza MacBook Air por volta da WWDC, então lá para junho, agosto, a gente deve ver um MacBook Air atualizado. E aí tem, né, esse que você falou, rumor de Mac com celular, tem o rumor do Mac com touch, tela OLED. Esse deve ser para a linha M6. E aí eu acho que vai ficar pro ano que vem mesmo, que não deve ser nesse ano que a Apple vai lançar. Teve até, acho que o próprio Gurman falou que tinha a possibilidade da Apple lançar a linha M5 Pro agora no começo do ano e o M6 redesenhado no final do ano. Ela já lançou 2 MacBooks Pro no mesmo ano uma vez, em 2023 teve. Comecinho do ano teve a linha M2, no final do ano teve a linha M3. Mas eu acho que por conta desse redesenho eles vão acabar segurando a próxima grande mudança do MacBook Pro para o ano que vem mesmo. Então esse ano dá para esperar essas novidades mais discretas, atualizações de processador e os grandes redesigns ficam pro ano que vem. Beleza. Então, de Mac é meio isso, né? Assim, tem... Pra desktop, o que tem? Eu não me lembro, ser muito sincero. iMac tá esquecido no rolê, né? Esses a Apple atualiza quando dá vontade. Tem rumor de estúdio display novo também. Esse rumor do estúdio display mesmo, até encontramos referências sobre ele nos códigos vazados do iOS. Ele deve ter uma tela de 120 Hz, que o atual não tem. Deve ter um painel, seja mini LED ou LED. Ele deve ter um painel melhor que o LCD que ele tem atualmente. Então,
ProMotion, HDR, painel melhor. E dentro dele ele também vai ter um chip mais atualizado, mas o chip do Studio Display é só para gerenciar ali os componentes, não necessariamente ele vai ter algum recurso smart, vai rodar algum sistema operacional. Mas para esse ano deve ter sim um Studio Display novo. Então é bem possível que a Apple aproveite para atualizar pelo menos o Mac Studio, que se eu não me engano hoje o Mac Studio está até naquela linha meio confusa, né? Que ou você compra o M3 Max e o M3 Ultra e o M4 Max, porque eles não conseguiram fazer o Ultra do M4 e aí ficou uma coisa meio esquisita. Mas possivelmente então eles atualizem o Mac Studio esse ano, então dá para esperar em um Mac Studio. O Mac Pro é aquilo, de vez em quando tem alguém que fala que vai atualizar, mas tá esquecido lá até hoje. A Apple lançou a versão Apple Silicon com M2 e assim ficou. E no fundo mesmo, eu acredito que algum dia o Mac Pro vai só desaparecer e eles vão focar no Mac Studio. Sim. Acho bem provável que a gente veja o Mac Pro se pendurando por mais tempo. Mas de Mac de desktop é isso. O iMac ninguém sabe. Mac Studio acho provável de ter uma atualização para eles anunciarem ele junto com o Studio Display novo. E Mac Mini, que também deve ganhar os chips mais recentes. Beleza, e de Mac é isso. E pra gente finalizar o episódio, alguns produtos, hardwares novos mesmo, que a Apple tá pra anunciar. Tem um que, vamos passar rapidinho por ele, que só americano vai comprar, que é a tal da câmera doméstica, a câmera de segurança, a campainha com vídeo, isso que, putz, nem vejo sendo lançado fora de Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá, sabe? Não tem muito o que falar. Talvez saia. O próprio HomePod até hoje não vende em boa parte do mundo, né? Então, né? Então, talvez saia isso, se você mora fora e comprar, você conta pra gente o que você achou. Um que eu tô empolgado, claro, são os óculos. E eu ia até nos Estados Unidos testar o Meta Display, né? Os óculos com muito, mas precisava marcar horário. E um dia eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Então, acabei não testando. Mas tem esses óculos da Apple que estão associados a açaí, a carangueja mais inteligente, Apple Intelligence. Isso, na verdade, os dois próximos produtos. Isso e o display que a gente já comenta, né? Mas que os óculos devem ser o último grande produto do Tim Cook. Né? Que ele até fala, a gente acelera, agiliza, tem que lançar isso no ano que vem, vamos aí, ano que vem, esse agora, né? O rumor era do ano passado, era para sair em 2027, mas a Apple percebeu que ela não tem esse tempo, não pode mais perder esse tempo, deve sair agora em 2026. E é o pacote IA observando o mundo com você para te ajudar, então você faz pesquisa no que você está vendo e também faz captura. Não sei se vai ter um aspecto de rede social que o Facebook coloca nos Ray-Ban Meta Display Stories lá, mas também vai ter câmera e microfone, caixinha de som, e você interage com ele por meio de linguagem natural, se a carangueja de fato ficar inteligente, seja isso com o Gemini do Google, seja o que a Apple está fazendo, o que vai saber o que ela está fazendo, pode lançar esse ano. Esses são os óculos e eu tô bem empolgado com a existência deles, com a ideia deles existirem, e ver primeiro como a Apple vai contar essa história, segundo lugar, design, que a Apple não consegue fazer parceria com a Ray-Ban, e nem com nada da fabricante da Ray-Ban, que eu nunca lembro exatamente a sequência do nome. É a Luxottica. Luxshare, né? Luxshare, essa aí. Ela tem um bando de marca, inclusive marca de mais alta moda. Alguém acabou de fazer uma parceria com a Warby Parker, que é uma outra fabricante de óculos mais famosa nos Estados Unidos, mas ainda assim a Apple não consegue fazer. Então a Apple vai fazer os próprios designs de óculos. Né? E vamos ver, né? Porque óculos é uma coisa extremamente icônica, por um motivo óbvio, das pessoas usarem no rosto, dar um formato pro rosto. Né? Então estou muito curioso para ver como é que a Apple vai apresentar esse produto. Te deixa curioso também ou você olha e fala... Tá, eu tenho os Ray-Ban e eu vi que eu uso só de vez em quando e sei lá. Eu quero acreditar que a Apple possa fazer algo legal, né? Mas se a gente pensar que ele vai também depender da carangueja, até agora a gente não viu nada de carangueja, né? Deve vir a promessa na próxima versão do iOS, mas por enquanto nada. Mas eu quero acreditar que a Apple faça algo legal, que tenha um design legal. Só que quando o assunto é Apple, eu sempre me preocupo com aquela coisa de ser brasileiro, né? Se isso vai vender no mundo todo. Porque a Apple demora para expandir coisas novas, o Vision Pro mesmo tá aí, e é aquele processo super, né? Que você tem que ir na loja, tem que marcar, tem que ver. Porque os da Meta, como eles têm a parceria com a Ray-Ban, o processo de você comprar ele é como comprar qualquer tipo de óculos. Inclusive, eu lembro que quando eu comprei o meu fora, eu não sabia exatamente se eu ia conseguir trocar a lente dele ou não, mas eu precisava trocar aqui no Brasil. E até o pessoal da ótica falou, cara, a gente ficou surpreso que a montagem e a desmontagem dele
é exatamente a mesma de qualquer Ray-Ban que você pega aqui na loja. Então, para eles foi super fácil trocar a lente. E eu duvido que os da Apple sejam tão fáceis assim, né? Então, é aquilo, você vai ter que comprar no site da Apple, com a lente Zeiss, com a prescrição. Então, e isso me deixa com um pé atrás, conhecendo o jeito da Apple de vender as coisas versus outras empresas. Mas em questão de tecnologia, vai ser muito legal sim ver a Apple fazer algo integrado melhor com o iPhone, porque a gente sabe que tem umas coisas que funcionam melhor quando a própria Apple faz, e com esses óculos não deve ser diferente. Talvez questão de câmera também, eles façam algo melhor do que a Meta oferece hoje. Mas ao mesmo tempo é isso. Eu tenho hoje os Ray-Ban o modelo anterior, não é o mais recente, que já tem um novo. E por enquanto eu tô bem satisfeito com eles mesmo, que é uma coisa que eu uso casualmente. São legais, mas também ainda não é aquela coisa que eu falo, nossa, eu não consigo mais viver sem isso. Talvez quando eles fizerem os modelos, que já tem, né? Eu que não tem, mas tiverem modelos mais avançados com tela, daí sim seja uma coisa que eu acabe querendo usar cada vez mais. Mas hoje mesmo eu uso casualmente, esses tempos mesmo que, eu fui na piscina, uma coisa que eu achei super legal. Ir com os Ray-Ban na piscina. Porque daí eu tô lá, consigo ouvir música sem estar com fone de ouvido, sem estar com nada, ouvindo musiquinha aqui e consigo interagir, chega a notificação, ele lê a notificação pra mim, sem eu estar com nada, não preciso estar de relógio, então isso eu achei bem legal. Mas são usos ainda muito esporádicos, ou viajando, ou na piscina, eu ainda não uso eles com meus óculos principais no dia a dia, então quem sabe os da Apple me façam mudar de opinião, né? Então é um misto de estar empolgado, mas também por conhecer o processo Apple de vender e de complicar um pouquinho as coisas, de fechar mais as coisas, e de não lançar esse tipo de coisa no Brasil num primeiro momento, eu já imagino que vai demorar pra eu colocar as mãos nesses óculos. Se é que eles vão vir esse ano mesmo, né? E tem uma outra coisa também que eu fico pensando, que é o seguinte: eu não preciso de óculos. Tá chegando, eu vou precisar em breve, mas hoje eu não preciso, né? E pro público que não precisa de óculos, eu vou comprar óculos escuro, ficar usando óculos escuro pra poder ter a câmera, não faz sentido, né? Então, será que... então esse produto não é pra você? Eu não sei se a Apple vai limitar desse jeito. Você compra o óculos só a armação? Você compra sem lente? É uma opção também. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser a apresentação desse produto para as pessoas que não precisam de óculos, mas que poderiam se interessar por ter a câmera interpretando o mundo e a leitura de notificação, tudo o resto que você comentou, que são vantagens bacanas mesmo, né? Então não sei, vamos ver como é que essa história vai ser contada, como é que ele vai ser apresentado. E para arredondar aqui e finalizar o episódio, o tal do HomePod com tela, o HomePad, o display com uma caixinha de som conectado, mais ou menos 7 polegadas, que vai ter foco em widgets e FaceTime. Pelo que me parece, é isso que mais ou menos que vai rolar. Vai ser a apresentação do HomeOS, o sistema operacional da Apple voltado para a casa conectada. E é uma coisa que devia ter saído faz um tempão, parece estar pronto já, envelhecendo, ganhando poeira, acumulando poeira em estoque, mas também não saiu porque é outra coisa que está dependendo da Apple Intelligence e de uma Siri mais inteligente, falei, né? E de uma carangueja mais inteligente e de todo o resto. Então isso pode sair quando sair a carangueja reformulada e ninguém sabe exatamente o design. Se vai ser uma caixinha de som com uma telona, se vai ser um HomePod maiorzão, se vai ser tipo o HomePod mesmo, mas tá no bico para sair esse aí no comecinho desse ano. Outra coisa também que é muito pré-estadunidense, que dificilmente vai chegar aqui no Brasil. Esse eu ainda teria mais interesse em comprar, porque eu já tenho HomePod em casa, acharia legal naquela brincadeira é o HomePod de cozinha, né? Literalmente, é um HomePod que eu deixaria lá na cozinha para ter uma telinha ali, para assistir um vídeo quando você tá fazendo algo. Não que eu faça algo com frequência, mas eu acho legal de ter. Mas é isso, também é um produto bem nichado, porém, eu acho que ele tem mais chances de cativar o público do que o HomePod normal, que a galera, né, tem gente que nem sabe que existe, tem gente que, né, fala, nossa, mas daí precisa ficar usando a carangueja pra lidar com isso, pelo menos esse aí vai ter tela, você consegue, né, ter outros usos pra ele, igual a Amazon tem aquele Amazon Echo, e eu conheço algumas pessoas que têm o Amazon Echo e gostam bastante dele, então deve ser algo bem, meio que nesse estilo. Inclusive, é muito engraçado, porque sempre que eu recebo visita em casa, as pessoas olham o HomePod e falam, nossa, que Alexa diferente. Então, deixa eu te contar uma coisa. Não. Pois é. Muito bem, isso é o que esperar da Apple, principalmente o que esperar da Apple nesse ano.
as impressões que vocês tiverem, as perguntas, dúvidas, correções. Faltou um produto. Gente, como é que vocês falaram do produto tal? Tá para sair? Mandem pra gente, né? Tem AirPod com câmera que talvez saia, talvez não. gigahertz.fm/feedback. Obrigado a Gorilla Shield e a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que estão de volta aqui, ou que a partir já vai que é seu primeiro episódio, que a partir desse ano vai passar a acompanhar aqui semanalmente as notícias, informações, especulações, conteúdos sobre o mundo da Apple. Obrigado a quem deixa os reviews, as avaliações, que ajuda muito também as plataformas recomendarem para mais pessoas poderem passar a acompanhar aqui o podcast. A você, Felipe, por mais um ano ajudar a gente a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. E na CNBC bastante também, né? Ultimamente tenho entrado bastante ao vivo lá na Times Brasil CNBC. Boa, Times Brasil. Eu sabia que tinha um nome diferente, isso ficou mudando, né? Excelente. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência, o Área de Trabalho. Apresento para a Lura o IA sob controle. E vocês encontram meus textos no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.